Vai ser sobre o que a live? Sobre micro, né, Mimei? Isso mesmo, sobre micro. A live vai ser sobre micro. Microcosmos. Olha só. Então vamos lá. Ô Lu, deixa eu pegar com o Theo no colinho aqui. Pessoal, é o seguinte. Eu convidei a Meimei. A Meimei é micropigmentadora. Já tá com a gente há muitos anos. Já conheço o trabalho da Meimei há pelo menos uns 15 anos, pelo menos, tá? E a Meimei entrou pra trabalhar com a gente no momento que nós estávamos em reforma, em transição, né, Meimei? Isso. Inclusive, tava tudo de ponta cabeça, né? Tava tudo só na poeira, reformando a primeira clínica de Paulínia. Você trabalhava com construção civil, é isso? Construção civil, isso mesmo. 10 anos. Vocês escutam o que a Meimei tá falando ali? Porque como é uma live onde nós vamos ficar assim, vocês escutam? Escutam? Manda joinha se vocês estão escutando. Por favor. Seguinte. Ai, peraí, parou aqui. Beleza. Tá bom a comando de voz? Tá perfeito? Todo mundo escuta? Ótimo. Já vou remover os comentários, tá? Bom, quando a gente criou a ideia e ela surgiu, foi em cima de necessidades que eu venho observando muito fortemente sobre questionamentos de muitos alunos, de muitas pessoas que entram em contato e também relacionado a você ter mais consciência do que é ser um ser humano, do que é ser um profissional que tem importância, que tem os fios estão um pouco duros, precisa melhorar. Conceito Nossa, de arte é diferente. é algo muito pessoal, né? E hoje a Meimei é uma estudiosa de assuntos que tangem ao ser humano, né? Eu já assisti inúmeros trabalhos onde a Meimei participou e eu acho que é muito importante a gente entender uma visão de uma pessoa que é tão sensível. E a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre esses assuntos que são importantes para você. Porque muita gente, eu tenho certeza que entrou na live e se eu não for ensinar uma técnica de micropigmentação, a pessoa vai cair fora, porque é só isso que ela quer. Ela quer aprender a técnica de implante e ponto. E nada mais, ela não quer crescer como ser humano. E eu acredito que muito mais do que saber implantar é saber encantar. Encantar. Você encanta o seu cliente e para entender isso a gente vai começar do zero, do micro, do pequeno, do intangível, né? Então a Meimei segue uma filosofia de vida universalista, né, Meimei? Sim. Com essa pegada, com esse estilo, né? E é muito assim complexo dizer, né? Mas eu vou trazer à luz para algumas perguntas que eu vou fazer para minha Meimei. E eu acho que ela, como ela me ajudou em muitos e muitos momentos da minha vida, onde a luz da experiência, a luz da filosofia, a luz da espiritualidade, a luz da ligação com algo que a gente não compreende, que a gente não entende, que é algo que a gente não consegue explicar, né?
mas existem pessoas que têm uma facilidade do entendimento. Existem pessoas que são iluminadas, né? Que transmitem luz. E eu tenho certeza que isso é importante, porque é uma maneira também de eu contribuir, de nós contribuirmos, né, Mimei? Sim. Com o crescimento, com a evolução. Mas não sobre como ganhar dinheiro, como ficar rico. Não é sobre você recuperar o tempo perdido. Não é sobre isso, entendeu? Se você tá na live buscando esse tipo de busca, talvez essa não seja a live para você. Mas se você veio buscar, se você quer saber sobre coisas mais profundas e quer aprender mais sobre como encantar, como ser e não ter, talvez essa live faça sentido para você. Tá bom? Vamos lá. Bom, o tema da nossa live é falar de micro, mas outro tipo de micro. Mimei, Sim. o que é micro para você? Bom, antes de você perguntar para mim o que é micro, eu quero que através da sua explanação na ciência a respeito do que você está falando, que é bactéria, né? Bactérias, vírus. Bactérias, vírus, os vírus. E eu vou pegar esse gancho dos vírus. Tá. Bom, é o seguinte, antes da gente começar a nossa conversa aqui, a gente começou um papo muito doido, né? E a gente falou assim, a gente tá viajando. Mas é muito importante a gente entender isso, porque... eu vou tirar os comentários agora pra ficar mais direto, tá? Já tive os comentários aqui agora. A gente começou antes de começar a live aqui, a gente começou a falar de inúmeros assuntos. E começou a fazer essas perguntas. Mas o que é micro, né? E a gente tem muitas óticas para falar do que é micro. E não é a micropigmentação em si, ela é reflexo do que é micro. É nesse sentido, esse trocadilho que nós fizemos, né? Então, se a gente for falar sobre micro, o que é micro para mim? O que é micro para você? Qual é o entendimento de micro, né? Então, a gente pode levar desde uma partícula, desde a menor partícula que é visível ao aparelho mais refinado construído pelo homem, até o aparelho mais simples, que pode ter acesso a qualquer pessoa para entender o que é micro. A vida começa muito antes do que a gente imagina. A vida começa muito antes. Existem sistemas tão organizados, perfeitos, que vivem em perfeita simbiose e harmonia com o universo de maneira tão elementar, de maneira tão complexa e tão eficiente, crucial, antes da gente chegar. A gente pode começar a falar, por exemplo, como uma bactéria, uma célula que se organiza e se comunica com diversos elementos do seu corpo, gerando sistemas que se comunicam de maneira tão eficiente. E ela é uma célula, ela desempenha o papel dela de maneira tão eficiente. E quando uma dessas células não desempenha o seu papel, algo de errado acontece. Então é nesse sentido. E a gente pode falar no sentido dessa organização até gerar um tecido, gerar um organismo, gerar um ser humano. E é nessa ótica que a gente quer falar. É nesse sentido, é nessa busca de entender e compreender na luz da ciência, né, as explicações, porque a racionalização das ideias, elas batem de acordo com a ótica. É preciso ter uma ótica para entender. Então não existe uma verdade absoluta, não existe uma verdade absoluta, depende da ótica. São poucas as coisas que são imutáveis e elas são a níveis universais, a nível de leis universais que são imutáveis, mas a nível do ser humano, tudo é transitório. Então é nesse sentido que eu quero que vocês entendam, né? E para mim, o micro começa muito antes. E se a gente passar da esfera do ser humano e levar em consideração uma comunidade pequena, que a primeira comunidade que nós temos é a nossa família. Depois da nossa família, o nosso bairro. Depois do nosso bairro, a sua cidade, a sua região, o seu estado, o seu país, as alianças de países, o continente, o planeta, os sistemas solares.
Olha que loucura isso, né? Como a gente é pequeno, como a gente é uma partícula no universo. É preciso que a gente relembre isso o tempo todo, porque a religião, sem racionalização da ciência, ela é alguma coisa questionável. A filosofia, sem a racionalização da ciência, ela é algo questionável. A ciência, sem o emprego da filosofia, ela é algo incompreensível. E uma coisa completa a outra. É importante que a gente entenda essas coisas, que é uma tríade. Ciência, filosofia e religião deveriam andar juntas, né? Para que as pessoas se sintam completas no sentido da compreensão. E eu sou o cara da técnica, eu sou o cara de levar a luz da ciência para vocês, levar a luz do que realmente funciona na micropigmentação. Mas o fato de vocês entenderem essas condições, essas características, faz com que vocês entendam coisas muito mais importantes do que ter. E essa é uma área que vai fazer com que vocês entendam que ser tem um peso na balança tão grande que todo o restante acontece de maneira natural, assim como as leis imutáveis do universo. Quando você você tem, mas não significa que ter é ser no sentido de sempre. Você pode ter tudo agora e não ter nada amanhã. Eu estou falando tudo muito superficial porque eu vou fazer algumas perguntas para a MMA e na luz do comprimento, da compreensão filosófica, faz com que a gente entenda o porquê que às vezes aquela pessoa tem um trabalho que não é tão perfeito, mas a agenda dela está lotada. Por que aquela pessoa ela tem um valor agregado e as pessoas não ligam para pagar aquele valor? Nossa, mas eu faço um trabalho muito melhor do que aquela pessoa. Por que ela cobra muito mais caro que eu? Entendeu? E a agenda dela tá lotada porque ela é. Ser faz com que as pessoas confiem em você. Entendeu? É nesse sentido. Então, Meimei, fala pra gente o que é micro pra você. Micro. O que é um microcosmo para mim? Para mim, microcosmo é um universo. E mediante esse universo grandioso que nós temos, e muitas vezes incompreensível, ele se torna tangível a partir do momento que nós interagimos com ele. E isso nos faz nos tornarmos cada vez melhores. Meu nome é Meimei. Mas Meimei é apenas o nome que foi me dado quando eu assim saí do ventre de minha mãe. Minha mãe ainda demorou acho que uns 2 meses até escolher o nome no qual ela achava que se adequaria à minha pessoa. E mediante a isso, o que eu vim a me tornar com o tempo foi o que me era passado e o que me é passado até hoje. São os ensinamentos, os conceitos de meus pais, a forma como eu compilei, assimilei tudo isso. E no decorrer da minha trajetória, eu fui me tornando mediante as experiências. O verdadeiro sábio, como assim dizem, não é aquele que acha que tudo aprendeu, é aquele que vai continuar durante a sua existência terrena aprendendo, mesmo que através de sua trajetória advenha a morte, que nada mais é do que um outro conceito de vida, não é? Se Platão estivesse aqui hoje e ele falasse, quem é você? Se eu falasse, eu sou Meimei, não, você não é Meimei. Meimei é um nome. Se eu pegar todos os meus documentos e mostrar a ele, ele vai falar, isso são papéis. Papéis não quer dizer quem você é. Que você é aquilo que você se torna mediante a sua experiência. Quando nós damos curso lá na clínica, né, James? E as primeiras aulas, o primeiro dia de aula já é comigo, eu costumo falar sobre arte. O que é arte? A arte é a forma como você vislumbra o que está diante de você e você consegue transferir através de sua sensibilidade para aquele que vem em busca do seu conhecimento e do seu trabalho. Só que antes de vir o seu trabalho, é necessário que você adentre o universo que existe na outra pessoa. Como é que você vai conseguir reconhecer o que é melhor para ela se você não adentrar no universo dela?
se você não criar esse laço de empatia, e mediante essa empatia, você conseguir ver além daquele ser que ali se encontra deitado, não um ser que se encontra deitado nos valores que ele vai dar para a sua subsistência, mas você conseguir ver que além de tudo isso existe um ser humano, e esse ser humano, ele quer muito mais além daquilo que ele foi buscar. E ele nem sabe disso. O que ele foi buscar? Ele foi buscar a humanidade que existe dentro de cada um, e mediante a existência daquilo, desse quanto generoso que você tem, de você poder doar na sua mais bela plenitude. Nós doamos apenas aquilo que constrói dentro da gente. No mundo de hoje, onde fomos arrebatados por esse coronavírus, onde as pessoas acabaram tendo que ficar dentro de seus lares e aprender a conviver em tempo constante com aqueles que lhes são caros, e muitas vezes as maiores provas advêm da nossa família, que se encontra debaixo do mesmo teto, e de redescobrir uma maneira mais nova, mais interessante de interagir e reconhecer outros valores, reconhecer outra forma de ver a vida, não aquela em que você sai, você toma o seu banho, você se maquia, você se veste, e você sai, você enfrenta, você é igual o Sancho Panza, igual tantos outros ilustres personagens de histórias interessantes, e você vai com o seu cavalo e vai combater os ventos, os moinhos de ventos, através da luz do seu conhecimento, e você vai atrair essas pessoas, e através disso vai fazer com que sua agenda seja rentável. Você teve que se redescobrir e olhar para você e falar: ei, peraí, como é que eu estou realmente? Esse quanto, essa gama de conhecimento, onde me coloca num mundo que se tornou igualitário num instante, num fragmento? Fale, gente. É tão complexo a gente imaginar que em segundos todos nós nos deparamos com uma paralisia. Quantos de vocês não se sentiram paralisados? E eu digo de maneira eficiente e coerente que desde da pessoa mais simples na sua essência e a pessoa que com mais condições financeiras, todas as pessoas pararam. E isso fez uma transformação muito grande na forma como que as pessoas veem as suas famílias, na forma como que as pessoas veem o seu trabalho, na forma como que as pessoas veem as suas atitudes e da forma como que elas imaginam que vão ser o futuro. São coisas que as pessoas que têm consciência, que buscam entender a consciência disso, têm um peso muito grande. Mas, quando a gente fala como ser você mesmo em tempos de crise, a gente lembra na máxima de que a humanidade, se você for um estudioso e gostar de entender sobre isso, a humanidade, ela só cresce em tempos de crise. Em atritos. Até um átomo, para ele gerar energia, ele precisa de atrito, né? Ele precisa. O universo expande no atrito, né? Então, a gente precisa dessa supernova, vamos dizer assim, para que a gente leve essa consciência. Eu acredito dizer assim, que é um momento de consciência, né? Então é um momento de você realmente parar para pensar o que é micro. O James falou uma coisa interessante, né? A respeito de um trabalho que muitas vezes não é tão admirável assim e você tem sua agenda lotada. Quando eu falei a respeito do conceito de arte, é como cada um enxerga, vislumbra e, de uma certa forma, interpreta aquilo que é da sua melhor maneira. Tá, não existe um profissional ruim. Não existe um profissional no qual você possa acender as mais terríveis críticas e achar que ele está condenado a nada. Entendeu? Pelo simples fato de ele ter aquele conceito dele, muitas vezes não tão refinado quanto o seu. Mas quem é você para dizer o que é ou não refinado? Essa é a pegada.
Sendo que a compreensão de arte advém da forma como você olha. Eu posso olhar o mesmo quadro que vocês olham e vocês interpretarem de maneira totalmente diferente no qual eu estou interpretando. Isso não faz com que vocês estejam errados e eu certo, ou vice-versa. Quando nós nos detemos a um trabalho, o que nós temos que fazer? Se algum profissional vem e acende uma crítica muito calorosa e negativa referente ao seu trabalho, o que você faz? Você revida com grosserias, você desfaz dele e você acha que a opinião dele é inválida só porque não corrobora com a sua? Não. Se é do atrito que nascem as estrelas, que nasce o universo, não é do caos que surgiu tudo isso, você vai pegar justamente aquela crítica mais ferrenha que depõe contra você. E se você tiver um quanto de humildade, você vai falar o que você não gosta no meu trabalho. Como você o vislumbra, como você o vê. Humildade. Humildade. E aí a pessoa ela pode tecer e te arrebentar. Não há problema. Agradeça. Porque o nosso crescimento advém de uma opinião negativa sempre. Geralmente, quando somos muito elogiados, nós esquecemos de onde viemos, esquecemos para onde queremos realmente ir, o que vamos buscar. E o que você realmente busca? Quem é você? Você é aquele amontoado de papel numa certidão de nascimento? Você é o nome que deram para você e você se contenta com isso? Ou você é aquele ser que está em busca incessante de si mesmo e que vai descortinar e vai atrás e vai além para aprimorar além de sua técnica, mas principalmente o ser humano que você é? Então, quem é você? Nós nos reinventamos todos os dias. Porque se vocês observarem, a cada dia vocês aprendem alguma coisa nova. Não interessa se é no seu trabalho, ou se é passando numa maquineta de cartão, ou se é varrendo um chão, ou se é vendo as formigas transitarem e você tendo a ideia e o respeito de não pisoteá-las, mas conseguir ir além delas, respeitando o caminhar delas. Isso faz com que você se torne alguém melhor, muito mais do que você imagina. Ter é fácil. Ter é muito fácil. Só que o que é seu realmente ao ponto de você dizer que o ter valeu muito a pena? O sacrifício, todos os sacrifícios no qual você se impôs. Ninguém impõe. Você que coloca diante de você. Então, o que realmente vale a pena para você hoje? Se hoje fosse seu último dia de vida, encarem assim. Se hoje for o meu último dia de vida, o que eu vou fazer por mim? Eu confesso que se hoje fosse meu último dia de vida, eu iria parar e antes de que algo que eu não sei o que iria acontecer, eu iria agradecer por tudo. Somente agradecer. Se hoje fosse meu dia de vida, meu último dia de vida. Eu iria tentar me conectar com aquilo que talvez as minhas forças não entendem, não compreendem, mas que me preparasse para alguma coisa, de repente até para pedir perdão por aquilo que eu não fui ou que eu gostaria de ser, ou de repente tentar pedir perdão para mim mesmo, porque como a gente se sabota. Muito. As pessoas elas vêm em busca de algo que não é palpável num primeiro momento, né? Sim. Principalmente quando você busca ser. E para ser, precisa investir muito o seu tempo, o seu estudo, a sua vontade, o seu empenho. Você não vai se tornar um grande profissional da noite pro dia. Você precisa de passos. Veja só, como hoje quem entra na micropigmentação, que é nosso foco, é tão beneficiado e é tão rico em experiências. Porque você está entrando numa área hoje que você tem metade do caminho, vamos dizer assim, já mastigado, trabalhado,
Porque você está recebendo de alguém as experiências sofridas, só que elas polidas, trabalhadas, desenvolvidas, resolvidas nesse sentido. Como que eram as pessoas que começaram na nossa profissão há mais de 10 anos atrás, onde não tinha essa facilidade da internet, onde não tinha o intercâmbio de tantos congressos, a gente não tinha a globalização que nós temos hoje. Como que era? Era terra de ninguém. Sim. Né? Hoje em dia, você ser mal educado, grosseiro, incompreensível, você ser uma pessoa que não entende o outro lado, só pensa no seu lado, que não entende a troca que é a vida, entendeu? Você é um profissional que muito provavelmente vai sofrer muito desses momentos que nós estamos vivendo agora para frente, porque você não entende que a vida não é só capitalismo. Nós aprendemos muitas coisas com o corona. Nós aprendemos que com um vírus não palpável, não visível, o mundo inteiro parou, que a gasolina, que as fontes de gasolina, elas não têm valor se ninguém utilizar elas. Nós aprendemos que nós podemos ser parados de maneira da noite para o dia, simplesmente porque nós não temos um sistema de saúde universal que pode ser abarrotado de uma noite para o dia. Nós aprendemos que mais da metade da população é egoísta e que não cumprem e não se importam com a humanidade a ponto de não seguirem as recomendações das autoridades da saúde, e que o mundo ainda sofre com um capitalismo exagerado, um capitalismo individualista que beneficia muito poucos e massacra o planeta todo. Nós aprendemos que o nosso planeta ele consegue se regenerar em pouco tempo. Afinal, os dados que a gente observa aí dos grandes canais de telejornais, fontes seguras, cientistas já entregam artigos e fontes relevantes de que o nosso planeta vive e ele se regenera muito rápido. Nós nunca tivemos um ar tão limpo, uma natureza tão verde e pessoas tão conscientes. Nós nunca tivemos tantas pessoas paradas dentro de si, olhando para si próprio e pensando o que será da minha vida agora, o que eu vou fazer da minha vida agora. Quantas pessoas, nesse momento, entraram em contato com o divino, com aquilo que você acredita, não importa, e se perguntaram, e agora? Nós aprendemos com essa pandemia que, no fundo, nós não somos nada sem o próximo, sem o coletivo, sem tudo aquilo que é micro, que começa lá dentro, que começa tão pequeno, que começa a nível celular, a nível genético, a nível quântico. Nós aprendemos que o micro, ele é um conjunto do macro. Não tem macro sem micro. Não tem o grandioso sem você entender como funciona o micro. E é por isso que a gente sempre diz que você entender e ter a sensibilidade do que está acontecendo na sua volta, sem sombra de dúvidas, é um dos segredos para você ter sucesso. E o que é ter sucesso, né, Nenê? Que ótica! O que é sucesso? Para mim, sucesso é você ver o brilho nos olhos do seu cliente. É você ter a sensação de missão cumprida. Sucesso é você começar um trabalho e ter orgulho do que você terminou. Sucesso para mim é você ter a oportunidade de alçar voos para os seus sonhos. Sucesso para mim é ver você envelhecer bem, saudável e ter boas recordações para você falar para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus amigos. Isso é sucesso. Sucesso é você ser você mesmo, sem ter medo da opinião dos outros, sem você se preocupar se gostam de você ou não.
eu acho que é o momento da gente começar a pensar como ser eu mesmo em tempos de crise. Nós estamos em crise sim, mas eu acredito, sendo bem positivista, eu sou positivista, essa é a minha filosofia de vida, eu sou positivista. E eu acredito que na crise é que a gente realmente para pensar do que realmente importa. O que importa de verdade? Acho que no fundo, lá no frigir dos ovos, o que importa é você ter o que comer, o que vestir, para você não passar frio. O que importa é você ter onde dormir, é você ter a dignidade de ter o mínimo, o essencial. E o essencial, as pessoas andaram esquecendo, eu acredito. Eu mesmo passei por uma revolução muito grande, porque eu sou empresário, eu entendo os dois lados, a máxima da filosofia e espiritualidade, mas eu também entendo o lado da ciência do capitalismo. É complexo, é difícil se colocar numa situação dessa. Mas se o mundo impôs que a gente pare e pense, racionalize, recalculando a rota, nesse sentido. Então, depois de tudo isso que está acontecendo, eu não poderia deixar de trazer para o meu público, de vocês que gostam do meu trabalho, mas que estão pensando um pouquinho mais quem é o James, quem é a Meimei, quem são as pessoas que trabalham no Instituto, quem são as pessoas que estão à nossa volta. Eu não poderia deixar de levar um pouquinho de afago para vocês que estão aí assistindo. Porque quantos de vocês estão desesperados? A gente não tem resposta para tudo. Não. A única coisa é respire. Sabe a Dolly do Procurando Nemo? Continue a nadar, continue a nadar. É vocês viverem o hoje. O importante é o hoje. Tudo que vocês criam na vida de vocês começa aqui, ó, no campo das ideias. O que vocês plasmam em termos de positividade ou negatividade é mediante da forma como vocês pensam. O sucesso ou fracasso de vocês advém do quanto vocês se cobram. É necessário pagar as contas? Sim, é. Mas como é que você está se colocando lá na frente, sendo que você não está vivendo nem hoje? Não seria interessante você começar a prestar atenção no dia de hoje e ver de que maneira eu posso chegar lá amanhã? Eu tenho que viver o hoje. No hoje eu tenho que construir tudo aquilo que eu vou buscar. O sucesso está em você obter sempre a eterna troca entre o que você pode doar de melhor de você, o que você pode tirar de melhor do outro, não porque você quer tirar, mas o que você pode obter, porque toda vez que você acorda, você tem a oportunidade de seguir ou desistir. O que você realmente quer? Quer seguir? Se você vai seguir, cada pessoa que cruzar o seu caminho, ela é importante para que você aprenda com ela, não importa quem seja. Você não precisa ir à autoridade maior de um país para que você possa absorver o conhecimento dele. Comece com a planta, comece com o ambiente de sua casa e absorva o que de melhor você conseguir extrair. E vá adiante. O sucesso é você se possibilitar uma troca tão constante e fluida que você possibilita absorver tudo que está ao seu redor e transformar isso em aprendizado. E depois disso, você continua a seguir. Porque o importante não é o quanto você tem em mãos, mas o que você vai fazer com o que você tem em mãos. E o que você vai fazer. De que maneira você vai usufruir de tudo isso que você está obtendo? Sem você precisar. Sem você realmente se boicotar. E em cima dessa pegada, eu queria que você comentasse essa frase que eu te mandei. Seja corajoso, mesmo que você não seja, finja ser. Ninguém nota a diferença. Realmente. Quando nós competimos, não existe e nunca existirá um adversário. Porque, na verdade, o adversário só reside dentro de você. Você quer provar algo a alguém? Você não quer provar para que você possa ter, assim, a notoriedade do público, os aplausos, enfim. Na verdade, você quer satisfazer a você e você quer provar para você que você é capaz.
E muitas vezes, não sei se vocês já se depararam em algum momento da vida de vocês, na existência, mesmo que seja uma curta existência, enfim, em você dizer não, lhe dá aquele medo, aquela ânsia, aquela coisa que parece que vai te travar, e você fala, e você respira, e você fala assim, eu vou conseguir. Muitas vezes eu falo para quem está iniciando o seguinte, a pessoa que está ali com você na sua sala de atendimento, ela não sabe que você é uma principiante. Ela pode até saber, mas ela jamais saberá que você tem medo e que você está insegura. Olhe nos olhos daquela pessoa. Peça paciência e faça o seu melhor. Respire lenta e profundamente 3 vezes e segue. Ela não vai saber que você está com medo. Para ela, você é um ser dotado de confiança, de competência, de capacidade, e ela está entregue a você. E você, muitas vezes, parece que está se desfragmentando, mas você está se mantendo forte, você está fingindo ser forte. E quem está vendo você está acreditando nisso. Segue, segue, não há como dar errado. E se errar, não tem problema nenhum. Paga, faz tudo de novo. Graças a Deus nós temos recursos. Até sair uma obra perfeita. Perdeu o desenho de um lado, não vá no olho. Pare, recomece, redesenhe e faça. Aplicando isso na micropigmentação dá super certo. Aplicando numa competição, lembre-se, a única pessoa no qual você compete é com você mesmo. Porque se você ganhar ou se você perder, isso não faz um vencedor ou um perdedor. O troféu não quer dizer que você tem uma capacidade hercúlea, que você está na frente de qualquer outro, e isso torna-o especial. Você tem habilidades, todos temos, todos somos humanos. Imagine o quão trabalho Deus teve de fazer cada um a sua imagem e semelhança, e cada um tem uma centelha tão linda e pulsante ao ponto de conseguir semear, plantar, deixar algo de bom, o que reside dentro de cada um. E para finalizar a nossa live de hoje, eu não poderia deixar de dizer que nós temos a audácia de restaurar algo tão sublime. Que audácia a nossa! Olha a responsabilidade de um micropigmentador, de modificar, de transformar, de embelezar aquilo que o cara criou. Quanto você tem que estar preparado para isso? Quanto tempo um restaurador de uma obra de arte, para ele ter a técnica igual de um grande artista como Monet, para restaurar um pedacinho de 1 centímetro de uma obra de arte que vale milhões, esse cara teve que estudar para restaurar 1 centímetro. Um pedacinho que muitas das vezes ninguém vê. Qual a nossa audácia? Olha como que a gente tem que estar preparado. E isso são coisas muito mais profundas do que simplesmente você aprender uma técnica. Faz sentido para vocês? Sucesso, diferenciação, sobrevivência, mudança de rota, recomeço. Esses são os temas que a gente gostaria que vocês separarem para pensar. Põe na balança o que realmente é importante para você, o que você deseja para a sua vida e como fazer para você chegar até lá. Beleza, pessoal? Obrigado por cada um de vocês que esteve aqui com a gente nessa live. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, algum dos assuntos malucos que a gente falou aqui, que pode ser muita maluquice para muita gente, fez sentido para vocês. Eu vou ligar aqui para ver como que vocês estão, nos comentários. Vai ter muita gente achando que a gente é maluco, mas eu gosto de gente doida. Eu sou maluco. Sou maluco, beleza, mas essa é a pegada.
tá? A gente vai fazer essa série uma vez por semana, tá? É um tema que foge um pouco da formação técnica de vocês, mas entra completamente na formação humanista. E eu acho importante você que quer ser um micropigmentador com diferenciais e algo intangível, que é ser humano. Ser humano. Existem pessoas que não entendem isso. Que não entendem o que é humanidade. Uma unidade. Humanidade. É nesse sentido, tá? Pessoal, uma boa noite pra vocês. Durmam com Deus. E lá no Telegram, no meu canal do Telegram, que eu criei para poder divulgar bastante assuntos que são pertinentes. Eu vou divulgar para vocês qual que vai ser a próxima data, tudo bonitinho, mas a gente vai fazer uma vez por semana, tá? A gente vai tentar trazer esse tipo de conhecimento mais profundo para vocês. Esse foi um piloto, né? Na verdade, a gente falou, vamos fazer, Mimi, vamos conversar com ele. Eu acho que é importante a gente levar, eles têm que conhecer qual que é a filosofia, quais são os valores que a gente prega, que a gente acha importante, né? Por que a gente nada, em outro sentido, a gente não nada contra a maré. Não. Porque a gente não é besta, nadar contra a maré é loucura. De jeito nenhum. A gente nada em outro sentido da maré, é outra pegada. Enquanto as pessoas estão indo para essa direção, nós estamos indo para essa. Então, você faz suas escolhas e tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo acontece como tem que ser e tá tudo bem. Beleza, pessoal? Uma boa noite para todos vocês. Para você que entrou aqui e perdeu, essa é a Mimi Leão. É micropigmentadora, instrutora do Instituto James Olaya. E dá aula junto comigo, participa de todos os treinamentos. E a Mimi trabalha com toda a parte de treinamentos, técnicas de execução. E também toda a parte humanista. A Mimi traz a luz da filosofia e traz... Da CPFL, se quer uma luz, para debaixo do poste, CPFL, vai lá, ilumina, estamos iluminados. Porque eu acredito que 30% de todos os problemas que os alunos têm são de origem emocional. Acho que é muito importante isso, lidar com as emoções faz muito parte. Um beijo pra vocês e até mais. Tchau. Ó quem desceu. Olha aqui, cadê você? Você tava atrapalhando a live, né? Tava nada, vai descer agora. Tô doido aqui. Tava doida pra vir cheirar a Meimei. Ele ama a Meimei. Esquece da gente quando a gente tá aqui, ó.